3 horas e 26 minutos, 20 graus e 3 décimos é a temperatura. A gente vai falar agora sobre medicamentos, a gente vai falar sobre reajustes. Vamos conversar com a Giovana Ranquetá, presidente do Conselho Regional de Farmácias no Rio Grande do Sul, a respeito do aumento de 4,5% nos medicamentos, em vigor desde o início do mês de abril. E é uma prática que acontece com alguma frequência. Explicar o porquê desse aumento, se vale para todos os medicamentos, quando é que tinha sido o último aumento e o impacto também, né? Não só para os consumidores, para aqueles que têm que comprar os medicamentos, mas até mesmo para as farmácias, né? Se as pessoas acabam procurando menos, se tem algum tipo de reflexo imediato. Bem-vindo à programação da Rádio Independente, Giovana Ranquetá. Boa tarde. Boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Independente de Lajeado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, Ricardo e Gabriela. Boa tarde. Giovana, acho que a gente pode começar fazendo um resumo do porquê que se deu esse aumento e depois a gente entra em questões de mais detalhes e falando de alguns medicamentos específicos. Esse aumento, Gabriela, acontece anualmente, né? Os medicamentos são diferentes dos outros produtos do mercado, né? Então, eles têm esse aumento anual. E é importante falar que esse aumento é regulado pela CMED, né? Que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Impactado, né? Ele tem influência do IPCA, que é o índice, o percentual, o índice de preços do consumidor. E como tu falaste, acho que foi o Ricardo que falou, né? Esse aumento esse ano foi de 4,5% e foi um aumento até menor frente aos anos anteriores, porque a gente teve aí tivemos uma inflação não muito alta como nos outros anos, né? A data base sempre é essa, Giovana? 31 de maio, essa é a data base. De março ou de maio? Desculpa, de março. Março, né? A partir de abril, desculpa. Uhum. E é importante falar também que esse aumento, ele não implica um aumento automático para todos os preços de medicamentos, né? Nós temos um teto máximo de reajuste. Isso que acontece a partir de abril. E cada empresa decide o índice que ela vai aplicar conforme as estratégias que ela tiver comercial. Quais seriam essas categorias de medicamentos ou quais são os mais afetados? Todos os medicamentos são afetados, né? Todos os medicamentos têm um índice, existe um índice que ele sofre esse reajuste. Com esse valor, né, esse percentual de 4,5%. Mas alguns têm um reajuste menor, então, ou alguns podem, de repente, ter o aumento mais para frente, não se aumenta logo? Sim, pode acontecer, sim, né? Os genéricos, os similares, todos os medicamentos podem sofrer isso e pode ser ao longo do período a partir de abril. Como eu falei, tudo uma questão também de estratégia comercial da própria empresa. Mas ela tem um teto máximo de aumento, ela não pode ultrapassar esse teto máximo. Giovana, a gente sabe que também muda às vezes, né, de um estabelecimento para o outro, os valores, mas teria como exemplificar alguns dos medicamentos que mais são consumidos, talvez, e quanto é o valor agora e até quanto pode chegar, para a gente também ter essa ideia? Os principais, eu acho que a população sente mais e vê muito essa variação nos genéricos, né? Onde tu consegue ter um maior índice de variação de preço, né? E os medicamentos de uso contínuo, que são aqueles medicamentos para hipertensão, para diabetes, que a gente chama que a população toma de uso contínuo, também os antibióticos. Esses medicamentos são os que mais sofrem variação e que as pessoas mais sentem.
E esses são aqueles que as pessoas, elas dificilmente vão poder abrir mão, né? Se é uso contínuo, se é hipertensão, a pessoa não tem como simplesmente parar, aumentou o preço, eu não vou mais tomar o remédio. É uma realidade diferente, né? Então, o que vocês veem de impacto, se tem algum tipo de medicamento que de repente as pessoas deixam de comprar ou procuram menos, ou elas acabam migrando de uma marca para outra também, o reflexo que tem isso nas farmácias? Acontece bastante esse reflexo quando, principalmente quando as pessoas compram medicamentos de marca e muitas vezes não conhecem os genéricos, não conhecem os similares, né, não conhecem essas substituições ou até mesmo não confiam, né? E por isso que a gente indica assim que se pesquise preços também, né? Que se entre em contato com os profissionais que estão nas farmácias, que são os farmacêuticos, que podem auxiliar eles na escolha desses medicamentos também, sempre, é claro, orientados pela prescrição médica, né? Mas são medicamentos que, como vocês bem falaram, não se pode deixar de tomar. Vocês acham que vai ter algum impacto na questão? Claro, aquelas pessoas que não podem deixar de comprar, como o Ricardo disse, elas precisam ainda continuar comprando. Mas eventuais outros medicamentos que eram mais populares, com esse aumento, vai ter algum impacto? Ou segue a mesma regra, as pessoas precisando vão precisar comprar o medicamento? Isso é muito variável entre regiões por isso que a gente fala, né, a pesquisa do preço, definir também o que comprar é muito importante, que as pessoas já saiam de casa com a sua receita médica, orientados do médico, que também procurem essa orientação dentro da farmácia. Considerar o uso dos medicamentos genéricos, dos similares, que podem estar substituindo, que legalmente podem estar substituindo os medicamentos que são mais caros, que são os que a gente chama de referência, né? Geralmente aquele medicamento inovador, que esse pode ser mais caro também, e tem o seu aumento também nesse momento. A gente tem também, assim, alternativas para essas pessoas, como a farmácia popular. A gente tem vários medicamentos que a farmácia popular de uso crônico as pessoas podem se cadastrar no programa para receber esse medicamento. Nas farmácias hoje, além disso, nós temos também os programas de fidelidade, que a própria empresa, a própria farmácia tem e trabalha com o seu cliente, né? E também tem descontos de laboratório que a população pode se cadastrar. Sempre importante falar que esses descontos, eles são realizados, né, com a pessoa portando a sua prescrição médica, para que tenha viabilidade de fornecer esses descontos. Uma coisa também muito importante, né, as pessoas têm que ter essa noção, essa responsabilidade com a sua saúde, né, não parar de usar o medicamento, procurar essa orientação e também adquirir os seus medicamentos de forma segura, com orientação para o seu problema pessoal de saúde. Hoje a gente tem aí no Brasil um alto índice de automedicação. As pessoas podem se automedicar? Podem se automedicar, mas essa automedicação tem que ser responsável. Além de ser orientada pelo médico, quando a gente procura o médico, né, para resolver um problema de saúde, recebe a prescrição médica, também no balcão da farmácia, com o profissional farmacêutico, que vai poder estar orientando ao melhor uso do medicamento que ela pode estar adquirindo, também, né, sem a prescrição médica. E o que a gente vê também, às vezes, é um uso exagerado de medicamentos que não estão dentro da prescrição médica, o que também aumenta muito, às vezes, o custo com saúde, né? Então, sempre ter esse balizador também de procurar as pessoas certas, né, nos estabelecimentos para receber orientação. A questão dos genéricos, né? Você falou bastante sobre genéricos, similares, enfim. Se as pessoas estão comprando muito mais esse medicamento em relação ao original, porque cada vez mais a gente vê
Muitas vezes até na farmácia é oferecido, olha, tem o genérico aqui, né? A pessoa quando se assusta com o preço de determinado medicamento, se tem um levantamento de quanto de genérico as pessoas procuram, de quanto dos medicamentos originais ainda são comprados, seja no Rio Grande do Sul, até no Brasil? O percentual do uso dos genéricos é Isso. bem mais alto do que os medicamentos de referência, com certeza. Porque a gente aí tem N laboratórios, né? E cada vez mais a eficácia do genérico e a eficiência ela está sendo cada vez mais comprovada. Então, a procura por esses medicamentos, sim, é sempre mais alta, principalmente pelo custo dele, né? E porque hoje nós já temos laboratórios que conseguem garantir uma qualidade, uma eficiência deles, tal qual o medicamento de referência, que a gente chama, que geralmente é o mais caro. A diferença maior está em quem produz esse medicamento, porque que eles têm alguns medicamentos que a gente pega o original e genérico e a diferença é absurda, assim, de preço. Por que é tão diferente os valores? Como o primeiro medicamento que é fornecido, o primeiro a gente chama o inovador, né, que seria um princípio ativo inovador, que tem aquela patente, né, que a gente fala de 10 anos e que após vem o genérico, esse sempre é o mais caro, porque teve mais pesquisa em cima dele, porque se pesquisou mais para que ele é o inovador, é o primeiro que surgiu. Após ele vem os genéricos, né, que é o mesmo princípio ativo, mudando outros recipientes que a gente fala, assim, outros produtos que dentro do medicamento podem dar, às vezes, uma diferença de tempo, de cor, alguma outra coisa assim, mas o princípio ativo é o mesmo. Então, só que já teve uma pesquisa anterior para que esse princípio ativo já foi pesquisado o efeito dele. Então, o que o genérico faz? Ele só copia, né, as mesmas características dele, depois dessa quebra de patente, e consegue um valor menor na fabricação, porque não tem todo aquele custo de inovação do medicamento. Falando em relação a profissionais, Giovana Ranquetá, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Como é que está a situação dos farmacêuticos? Algumas demandas, alguns pleitos de vocês, a situação para trabalhar, a situação do piso e outras condições aí que tem hoje em dia. Que pergunta boa essa que tu me fizeste. É bom a gente falar, né, do que a categoria está precisando, né, também e da demanda que nós temos. Os farmacêuticos no Rio Grande do Sul é uma categoria que está sendo bastante demandada nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, onde nós tivemos um crescimento, né, do nosso campo de atuação mesmo frente à população. As farmácias fazendo vacinas, fazendo testes de Covid. Então, isso ampliou bastante o nosso acesso à população, para que a população tivesse acesso a nós, né, farmacêuticos. E a demanda por farmacêuticos nos estabelecimentos, não só farmácias também, aumentou bastante nos últimos tempos. Temos ainda, né, como toda categoria de saúde, né, a busca pela valorização, né, e aí a questão do piso salarial, que a categoria sim luta bastante, mas também essa parte de que a sociedade nos encontre mais enquanto profissionais dispostos, né, e postos, né, mais próximos da população para estar dando essa orientação. Acho que estamos caminhando bem para um caminho de bastante valorização e, com certeza, né, a parte da remuneração, que é uma luta de toda e qualquer categoria de saúde, né, tende a caminhar para isso também, para que a gente tenha essa valorização da remuneração, e o Conselho está lutando também por isso, principalmente dando a visibilidade para os farmacêuticos, né, para que a população nos reconheça enquanto profissional, e que estamos prontos para ajudar ela nesses momentos, principalmente, em que a gente sabe que nem todo mundo tem condições de adquirir seu medicamento. A saúde é cara no Brasil, né? É cara, as pessoas têm muitas necessidades de orientação,
de acolhimento mesmo, e o farmacêutico está pronto para fazer isso no estabelecimento. Não só o farmacêutico, mas os estabelecimentos farmacêuticos também. O Conselho tem um olhar para esses estabelecimentos. Tá certo, Giovana. Muito obrigada por atender a Rádio Independente. Obrigada pelas informações. Obrigada, uma boa tarde para todos. Muito obrigada pela oportunidade. A gente está sempre disponível aqui.